Geografia do Maranhão, agricultura maranhense, caracterização, principais produtos agrícolas e pecuária. Abertura. Olá, futuros soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o professor Kennedy Santos. Esta aula é direcionada aos concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, PMMA e CBUMA 2026, organizados pela Banca Sebrasp. Este material foi elaborado a partir de uma análise criteriosa dos conteúdos previstos nos editais, do perfil da banca examinadora e de provas anteriores. O conteúdo foi organizado de maneira estratégica, com o apoio da inteligência artificial aplicada à preparação para concursos públicos na área de segurança pública e com revisão pedagógica do professor Kennedy Santos. O nosso objetivo é muito claro: preparar você para compreender o conteúdo, interpretar corretamente os enunciados, julgar os itens com segurança, marcar certo ou errado e conquistar os pontos necessários para avançar rumo à aprovação. Logo abaixo, na descrição deste vídeo, você encontrará uma playlist completa com os temas de História, Geografia e Legislação do Maranhão previstos nos editais da PMMA e do CBUMA 2026. Organize seus estudos a partir dessa sequência e avance de maneira planejada, progressiva e objetiva, sempre alinhado ao perfil de cobrança do Sebrasp. Também está disponível, na descrição, a apostila em formato PDF com o conteúdo completo de História, Geografia e Legislação do Maranhão, estruturado de acordo com as aulas desta série e direcionado aos concursos da PMMA e do CBUMA 2026. O valor é simbólico, pensado para manter este projeto ativo e tornar o estudo acessível ao maior número possível de candidatos. Por apenas R$ 25, você terá acesso a um material organizado, revisado e preparado para um estudo estratégico, sem dispersão e com foco direto na prova. Então, sem mais delongas, vamos iniciar os nossos trabalhos. Conversa inicial. A agropecuária possui grande importância para a organização econômica e territorial do Maranhão. No estado convivem dois modelos principais. De um lado, encontra-se a agricultura familiar, desenvolvida geralmente em pequenas e médias propriedades, com o uso predominante do trabalho da própria família e produção destinada ao consumo e aos mercados locais. De outro lado, destaca-se a agricultura empresarial, caracterizada por grandes propriedades, mecanização, uso intensivo de tecnologia, produção em larga escala e forte integração com os mercados nacional e internacional. Entre os produtos tradicionalmente relacionados à agricultura familiar estão mandioca, arroz, feijão, milho, frutas, hortaliças. Na agricultura empresarial, destacam-se soja, milho, algodão, cana-de-açúcar e outros grãos destinados à comercialização. O sul do Maranhão participa da região agrícola conhecida como Matopiba, formada por áreas dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Essa região apresenta forte expansão da produção de grãos e fibras, especialmente soja, milho e algodão. Na pecuária, o destaque principal é a criação de bovinos, acompanhada pela criação de suínos, caprinos, ovinos, aves e outros animais. O que é agricultura? A agricultura é a atividade econômica relacionada ao cultivo da terra para a produção de alimentos, matérias-primas e mercadorias. Entre os produtos agrícolas encontram-se grãos, frutas, verduras, legumes, fibras, raízes, tubérculos e plantas utilizadas pela indústria. A agricultura depende de fatores como clima, relevo, solos, disponibilidade de água, mão de obra, tecnologia, crédito, transporte, armazenamento e acesso ao mercado. No Maranhão,
A diversidade do território permite a existência de diferentes sistemas de produção. As áreas de Cerrado do Sul apresentam condições favoráveis à agricultura mecanizada. As regiões de ocupação tradicional mantêm forte presença da agricultura familiar. Áreas úmidas, vales fluviais e terras de transição também são aproveitadas para diferentes cultivos. 2. Agricultura familiar. A agricultura familiar é caracterizada pela predominância do trabalho realizado pela própria família na propriedade. Em geral, apresenta propriedades menores, diversidade de cultivos, produção de alimentos, uso de mão de obra familiar, comercialização em feiras e mercados locais, e combinação entre consumo próprio e venda. No Maranhão, a agricultura familiar possui grande importância social. Ela contribui para a alimentação das famílias, abastecimento das cidades, geração de renda, permanência das pessoas no campo, preservação de conhecimentos tradicionais e diversificação da produção. Entre os produtos frequentemente cultivados estão mandioca, arroz, milho, feijão, frutas e hortaliças. Isso não significa que todos os agricultores familiares produzam as mesmas culturas. A produção varia de acordo com o município, o clima, o solo, o acesso à água e as condições econômicas. 3. Agricultura empresarial. A agricultura empresarial é organizada principalmente para a produção em grande escala. Suas características mais comuns são grandes propriedades, elevada mecanização, uso de tratores e colheitadeiras, sementes selecionadas, fertilizantes e defensivos, produção especializada, acesso a crédito, armazenamento em silos, e integração aos mercados nacional e internacional. No Maranhão, esse modelo é especialmente importante no sul e no leste do estado. A produção concentra-se em áreas de cerrado, onde o relevo relativamente plano facilita o uso de máquinas agrícolas. Entre os municípios de destaque encontram-se áreas próximas a Balsas, Taço Fragoso, Alto Parnaíba, Riachão, São Raimundo das Mangabeiras, Carolina e outros municípios do sul maranhense. A região de Balsas funciona como um dos principais centros da agricultura empresarial do estado. 4. Matopiba. Matopiba é uma denominação formada pelas letras iniciais de Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. Trata-se de uma região de expansão agrícola localizada principalmente em áreas de cerrado. A produção envolve soja, milho, algodão, arroz, fibras, frutas, pecuária e outros produtos. Entretanto, o maior destaque econômico está na produção de grãos e fibras. A expansão agrícola do Matopiba foi favorecida por relevo relativamente plano, mecanização, pesquisa agropecuária, correção da acidez dos solos, uso de sementes adaptadas, investimentos privados, construção de armazéns e integração logística. A agricultura no Cerrado não se expandiu porque seus solos fossem naturalmente muito férteis. Em muitas áreas, foi necessário corrigir a acidez e acrescentar nutrientes para viabilizar a produção em larga escala. 5. Soja. A soja é um dos principais produtos da agricultura empresarial maranhense. Ela é cultivada principalmente no sul do estado, em áreas integradas ao Matopiba. A soja é utilizada para produção de óleo, fabricação de farelo, alimentação animal, produção industrial, fabricação de biocombustível e exportação. Grande parte da soja não é consumida diretamente como alimento humano.
Uma parcela importante é processada para a produção de farelo destinado à alimentação de aves, suínos e bovinos. A expansão da soja transformou a economia de municípios do sul maranhense. Ela estimulou crescimento urbano, comércio de máquinas, transporte rodoviário, construção de silos, serviços técnicos e valorização das terras. Por outro lado, também provocou pressões ambientais e sociais. 6. Milho. O milho é outro produto muito importante. Ele aparece tanto na agricultura familiar quanto na agricultura empresarial. Na agricultura familiar, pode ser utilizado na alimentação humana, na alimentação dos animais, na produção de farinha, em receitas tradicionais e na comercialização local. Na agricultura empresarial, o milho é produzido em grande escala e utilizado principalmente para fabricação de ração, abastecimento da criação animal, produção industrial e comercialização. O milho pode ser cultivado como primeira safra ou após a colheita de outra cultura, especialmente da soja. Nesse segundo caso, é comum a expressão segunda safra. É incorreto afirmar que todo o milho maranhense é produzido exclusivamente por grandes empresas agrícolas. Ele também possui forte presença na agricultura familiar. 7. Arroz. O arroz possui grande importância histórica e alimentar no Maranhão. Durante muito tempo, esteve entre os produtos mais representativos da agricultura estadual. Ele é cultivado em pequenas propriedades, em áreas de agricultura familiar, em terras de sequeiro, em baixadas e, em alguns casos, com técnicas mais mecanizadas. O arroz de sequeiro depende principalmente das chuvas. Já o arroz irrigado utiliza sistemas artificiais ou controlados de fornecimento de água. A produção de arroz enfrenta desafios como variações climáticas, custos de produção, concorrência com outras regiões, baixa produtividade em determinadas áreas, dificuldade de crédito e limitações de armazenamento. Apesar disso, continua sendo um produto fundamental para a alimentação da população. 8. Mandioca. A mandioca é uma das culturas mais importantes para a agricultura familiar maranhense. É uma planta resistente e adaptada a diferentes condições ambientais. De suas raízes podem ser produzidos farinha, fécula, tapioca, goma, tucupi, produtos industriais e alimentação animal. A farinha de mandioca possui forte presença na cultura alimentar maranhense. A mandioca também pode ser consumida cozida ou utilizada em diferentes receitas. A cultura apresenta grande importância econômica e social porque pode ser cultivada em pequenas propriedades, é utilizada na alimentação, permite diferentes formas de processamento e gera trabalho para famílias rurais. A banca pode tentar associar a mandioca apenas à agricultura empresarial mecanizada. Essa generalização está errada. No Maranhão, a cultura está fortemente ligada à agricultura familiar. 9. Feijão. O feijão integra a alimentação básica da população. É produzido principalmente por agricultores familiares, embora também possa aparecer em sistemas empresariais. Sua produção pode ser realizada em associação com outras culturas. É comum o cultivo conjunto ou sucessivo de milho, mandioca, arroz e feijão. O feijão possui ciclo relativamente curto, mas é sensível a problemas como excesso de chuva, falta de água, pragas, doenças e dificuldades de armazenamento.
Sua importância econômica pode ser inferior à da soja em valor comercial, mas sua importância social e alimentar é muito elevada. 10. Algodão. O algodão é cultivado especialmente em áreas de agricultura empresarial do sul maranhense. Seu principal produto é a fibra, utilizada pela indústria têxtil. Também podem ser aproveitados sementes, óleo, resíduos e subprodutos destinados à alimentação animal. O cultivo exige elevado nível tecnológico. Entre suas características estão mecanização, uso de sementes selecionadas, controle de pragas, fertilização e grandes investimentos. A produção de algodão integra a dinâmica agrícola do Matopiba, região que se destaca justamente na produção de grãos e fibras. 11. Cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é utilizada para a produção de açúcar, etanol, aguardente, rapadura, melaço e outros derivados. No Maranhão, sua produção não possui a mesma dimensão observada em estados como São Paulo, Alagoas ou Pernambuco. Entretanto, a cultura está presente em diferentes municípios e pode abastecer usinas, pequenas agroindústrias, produção artesanal e mercados locais. O cultivo da cana exige atenção ao uso do solo, à disponibilidade de água e às condições de transporte. 12. Fruticultura e horticultura. A produção de frutas e hortaliças possui importância para o abastecimento urbano. Entre os produtos cultivados no Maranhão podem aparecer banana, abacaxi, melancia, melão, laranja, limão, manga, mamão, cocô, açaí, bacuri e outras frutas regionais. A produção varia bastante conforme a área. Municípios próximos aos centros consumidores podem desenvolver horticultura voltada ao abastecimento de feiras, supermercados e restaurantes. As frutas regionais também possuem potencial para produção de polpas, doces, sorvetes, sucos, óleos e outros produtos industrializados. 13. Extrativismo e agricultura. Agricultura e extrativismo não são a mesma atividade. Na agricultura, o ser humano cultiva determinada planta. No extrativismo vegetal, produtos são retirados diretamente da vegetação natural. No Maranhão, possuem destaque produtos extrativos como cocô-babaçu, açaí, bacuri, buriti, madeira e outras espécies vegetais. O babaçu é especialmente importante na mata dos cocais. Sua coleta é realizada tradicionalmente pelas quebradeiras de cocô. Embora o babaçu seja frequentemente estudado junto às atividades rurais, sua coleta constitui principalmente uma atividade extrativista, e não uma lavoura agrícola convencional. 14. Problemas da agricultura maranhense. A agricultura maranhense enfrenta diferentes desafios. Entre eles estão concentração fundiária, conflitos pela terra, baixa assistência técnica, dificuldade de acesso ao crédito, falta de armazenamento, estradas precárias, perdas após a colheita, variações climáticas, erosão, desmatamento, queimadas e contaminação por agrotóxicos. A agricultura familiar enfrenta dificuldades para competir com grandes empresas. Muitos pequenos produtores possuem baixa capacidade de investimento e dependem de políticas públicas de crédito, assistência técnica, compra de alimentos, regularização fundiária, irrigação e apoio à comercialização. 15. Impactos ambientais da expansão agrícola. A expansão da agricultura empresarial produz riqueza, empregos e arrecadação. Entretanto,
também pode gerar impactos ambientais. Entre eles estão desmatamento do cerrado, perda de biodiversidade, fragmentação da vegetação, erosão, assoreamento dos rios, contaminação dos solos e da água, e redução de áreas ocupadas por comunidades tradicionais. A retirada da vegetação reduz a proteção do solo. Com as chuvas, aumenta o transporte de sedimentos. Esses materiais podem chegar aos rios e provocar assoreamento. O uso inadequado de defensivos pode atingir rios, nascentes, trabalhadores, animais e comunidades próximas. A produção agrícola precisa ser conciliada com a conservação ambiental. 16. O que é pecuária? Pecuária é a atividade relacionada à criação de animais. Ela pode ter diferentes objetivos: produção de carne, produção de leite, produção de ovos, obtenção de couro, fornecimento de lã, reprodução, transporte e comercialização de animais. No Maranhão, as principais criações incluem bovinos, suínos, caprinos, ovinos, aves, bubalinos, equinos e outros animais. A pesquisa da Pecuária Municipal do IBGE acompanha anualmente os efetivos dos rebanhos e produtos como leite, ovos e mel. 17. Pecuária bovina. A criação de bovinos é o principal destaque da pecuária maranhense. O rebanho é utilizado principalmente para produção de carne, produção de leite, reprodução, fornecimento de couro e comercialização de animais. A pecuária bovina aparece em diferentes regiões do estado. Ela possui forte presença no oeste, no centro, no sul e em áreas de transição entre Cerrado e Amazônia. Municípios próximos a Ceilândia, Imperatriz, Santa Luzia, Grajaú e outras áreas do interior apresentam tradição na criação bovina. 18. Pecuária de corte e pecuária leiteira. A pecuária de corte é voltada principalmente à produção de carne. A pecuária leiteira destina-se à produção de leite e derivados. Na criação de corte, o animal é criado para o abate. Na produção leiteira, as vacas são mantidas para fornecer leite. O leite pode ser utilizado na fabricação de queijo, manteiga, iogurte, doces e outros produtos. Uma mesma propriedade pode desenvolver as duas atividades, mas elas possuem objetivos e técnicas diferentes. Para a prova: pecuária de corte, carne. Pecuária leiteira, leite e derivados. 19. Pecuária extensiva. A pecuária extensiva é desenvolvida em grandes áreas de pastagem. Suas características tradicionais são menor número de animais por área, alimentação principalmente no pasto, menor uso de tecnologia, grandes propriedades e produtividade relativamente reduzida. Esse modelo esteve historicamente presente em muitas áreas do Maranhão. Quando realizado sem planejamento, pode provocar desmatamento, degradação das pastagens, compactação do solo, erosão e abertura contínua de novas áreas. Pecuária extensiva não significa necessariamente ausência total de tecnologia. Existem propriedades extensivas que utilizam melhoramento genético, manejo de pastagens e controle sanitário. 20. Pecuária intensiva. A pecuária intensiva utiliza maior controle técnico sobre a criação. Pode apresentar maior quantidade de animais por área, alimentação suplementar, confinamento ou semi-confinamento, acompanhamento veterinário, seleção genética, vacinação
e maior produtividade. Na pecuária intensiva, procura-se produzir mais utilizando áreas relativamente menores. Entretanto, o sistema exige investimentos elevados. Ele também pode gerar problemas ambientais caso os resíduos e dejetos não sejam corretamente tratados. 21. Criação de suínos. A criação de suínos destina-se principalmente à produção de carne. Ela pode ocorrer em pequenas propriedades, em sistemas familiares ou em estruturas empresariais. Os suínos podem ser alimentados com rações produzidas a partir de milho, soja e outros produtos. Por isso, existe relação entre agricultura e pecuária. A produção de grãos fornece matéria-prima para a criação animal. Ao mesmo tempo, a pecuária gera demanda para a agricultura. 22. Avicultura. A avicultura é a criação de aves. Ela pode ser dividida principalmente em avicultura de corte, produção de frangos para carne. Avicultura de postura, produção de ovos. A criação pode ocorrer em pequenas propriedades ou em sistemas empresariais. A atividade depende de ração, instalações, controle de temperatura, vacinação, higiene, transporte e mercado consumidor. O crescimento da produção de milho e soja favorece a avicultura porque esses produtos são utilizados na fabricação de rações. 23. Caprinos e ovinos. Caprinos são cabras e bodes. Ovinos são ovelhas e carneiros. Esses animais podem ser criados para carne, leite, couro, lã e reprodução. A criação de caprinos apresenta boa adaptação a ambientes mais secos. Por esse motivo, possui importância especialmente em áreas com maior irregularidade das chuvas. Os ovinos também se adaptam a diferentes condições e podem ser criados em propriedades familiares. É incorreto afirmar que caprinos e ovinos são o mesmo tipo de animal. São rebanhos diferentes. 24. Bubalinocultura. Bubalinocultura é a criação de búfalos. No Maranhão, ela pode ocorrer especialmente em áreas úmidas e alagáveis, como setores da Baixada Maranhense. Os búfalos possuem boa adaptação a terrenos encharcados. São criados para carne, leite, queijo, couro e trabalho. Entretanto, a criação sem controle em áreas ambientalmente frágeis pode causar danos. O pisoteio excessivo pode alterar campos, margens, lagos e áreas inundáveis. 25. Importância econômica da pecuária. A pecuária contribui para geração de renda, abastecimento de carne, produção de leite, produção de ovos, fornecimento de couro, criação de empregos, funcionamento de frigoríficos, comércio de animais e abastecimento das cidades. A atividade também estimula setores como fabricação de ração, transporte, serviços veterinários, produção de medicamentos, comércio de máquinas e indústria de alimentos. A pecuária não deve ser estudada isoladamente. Ela está integrada à agricultura, à indústria e ao comércio. Importância para a prova. A agricultura maranhense apresenta forte diversidade. A agricultura familiar está ligada à produção de alimentos e ao trabalho da própria família. A agricultura empresarial está relacionada à mecanização, às grandes propriedades e à produção em larga escala. O sul maranhense integra o Mato Piba. Os principais produtos da agricultura empresarial são soja, milho e algodão.
Mandioca, arroz, feijão e milho possuem grande importância para a agricultura familiar. A soja destaca-se no sul do Maranhão. A mandioca está fortemente ligada à alimentação e à produção de farinha. A pecuária bovina é o principal segmento da criação animal no estado. Também se destacam aves, suínos, caprinos, ovinos e búfalos. Não confunda. Agricultura, cultivo da terra. Pecuária, criação de animais. Agricultura familiar, trabalho predominantemente familiar e produção diversificada. Agricultura empresarial, mecanização, escala elevada e integração ao mercado. Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Soja, agricultura empresarial, principalmente no sul. Mandioca, agricultura familiar e produção de farinha. Pecuária de corte, produção de carne. Pecuária leiteira, produção de leite. Pecuária extensiva, criação em áreas amplas de pastagem. Pecuária intensiva, maior uso de tecnologia e controle da produção. Bovinos, bois e vacas. Bubalinos, búfalos. Caprinos, cabras e bodes. Ovinos, ovelhas e carneiros. Pegadinhas da banca. A banca pode afirmar que a agricultura maranhense é inteiramente familiar e pouco mecanizada. Está errado. O estado também possui agricultura empresarial moderna, especialmente no sul. Pode afirmar que o Matopiba é formado apenas por municípios do Maranhão e do Tocantins. Está errado. A região também inclui partes do Piauí e da Bahia. Pode afirmar que a soja é cultivada principalmente nas planícies alagáveis da Baixada Maranhense. Está errado. Sua maior concentração está nas áreas de Cerrado do Sul maranhense. Pode afirmar que a mandioca possui pouca importância social no Maranhão. Está errado. Ela é fundamental para a agricultura familiar e para a produção de farinha. Pode afirmar que pecuária de corte e pecuária leiteira possuem o mesmo objetivo. Está errado. A primeira prioriza a carne, a segunda, o leite. Pode afirmar que bubalinos são bovinos criados exclusivamente para produzir carne. Está errado. Búfalos pertencem a outro grupo e também podem produzir leite e derivados. Pontos importantes para a prova. A agricultura maranhense combina a produção familiar e empresarial. O sul do Maranhão destaca-se na produção de grãos. Balsas é um dos principais centros do agronegócio estadual. Soja, milho e algodão integram a produção empresarial do Matopiba. Arroz, feijão, mandioca e milho possuem grande importância alimentar. O babaçu é predominantemente produto do extrativismo vegetal. A pecuária bovina possui grande presença no interior. A pecuária pode ser extensiva ou intensiva. A criação de búfalos relaciona-se às áreas úmidas. A expansão agrícola e pecuária pode provocar desmatamento, erosão, assoreamento e conflitos fundiários. Questões no padrão Sebrasp. Item 1. A agricultura maranhense caracteriza-se pela coexistência entre agricultura familiar e agricultura empresarial. Gabarito, certo. Comentário. O estado apresenta tanto pequenas produções familiares quanto grandes propriedades mecanizadas. Item 2. O Matopiba é formado exclusivamente pelos estados do Maranhão e do Tocantins.
Gabarito: errado. Comentário: a sigla também inclui áreas do Piauí e da Bahia. Item 3. A soja, o milho e o algodão estão entre os principais produtos da agricultura empresarial do sul maranhense. Gabarito: certo. Comentário: essas culturas são importantes na região do Mato Piba. Item 4. A mandioca possui grande importância para a agricultura familiar e para a alimentação maranhense. Gabarito: certo. Comentário: ela é utilizada especialmente na produção de farinha, goma e outros derivados. Item 5. A pecuária leiteira tem como objetivo principal a produção de carne para frigoríficos. Gabarito: errado. Comentário: a pecuária leiteira é voltada à produção de leite e derivados. Item 6. A pecuária extensiva caracteriza-se tradicionalmente pela criação de animais em grandes áreas de pastagem. Gabarito: certo. Comentário: geralmente apresenta menor concentração de animais por área do que os sistemas intensivos. Item 7. Os búfalos apresentam adaptação a áreas úmidas e podem ser criados em setores da Baixada Maranhense. Gabarito: certo. Comentário: esses animais toleram terrenos alagáveis, embora sua criação exija manejo ambiental adequado. Item 8. A expansão da agricultura mecanizada não produz impactos ambientais porque ocorre exclusivamente em terras anteriormente degradadas. Gabarito: errado. Comentário: a expansão pode provocar desmatamento, perda de biodiversidade, erosão e pressão sobre comunidades tradicionais. Revisão de 1 minuto. A agricultura maranhense apresenta dois grandes modelos. A agricultura familiar utiliza principalmente o trabalho da própria família e produz mandioca, arroz, feijão, milho, frutas e hortaliças. A agricultura empresarial utiliza mecanização, grandes propriedades e produção em larga escala. No sul do Maranhão, destacam-se soja, milho e algodão. Essa região integra o Mato Piba, formado por Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. A soja possui grande importância econômica e comercial. A mandioca possui grande importância social e alimentar. Na pecuária, destaca-se a criação de bovinos para carne e leite. Também existem criações de aves, suínos, caprinos, ovinos e búfalos. Para memorizar: agricultura familiar, alimentos e trabalho familiar. Agricultura empresarial, máquinas, grandes propriedades e exportação. Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Pecuária de corte, carne. Pecuária leiteira, leite. Considerações finais. Se esta aula ajudou você a compreender melhor os conteúdos de História, Geografia e Legislação do Maranhão exigidos nos editais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, isso significa que você está avançando na direção correta, estudando com método, estratégia e foco no perfil da Banca Sebrasp. Lembre-se de que o tema estudado nesta aula faz parte de um conjunto maior de conhecimentos que poderão ser cobrados nos concursos da PMMA e do CUMA 2026. Logo abaixo, na descrição deste vídeo, está disponível a playlist completa, organizada para conduzir os seus estudos de maneira progressiva, estratégica e alinhada ao perfil da banca. Seguir a sequência das aulas permitirá que você construa uma base sólida, relacione os diferentes conteúdos e desenvolva a segurança necessária para julgar corretamente cada item da prova.
Na descrição também está disponível a apostila em formato PDF, pelo valor simbólico de R$ 25, com conteúdo completo de História, Geografia e Legislação do Maranhão direcionado aos concursos da PMMA e do CBUMA 2026. O material foi estruturado, revisado e aprofundado de acordo com o conteúdo trabalhado nesta série de aulas. Ter essa apostila em mãos ajudará você a organizar os estudos, revisar os pontos mais importantes, evitar lacunas de aprendizagem e chegar ao dia da prova com mais conhecimento e segurança. Se este conteúdo está contribuindo para a sua preparação, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esta aula com outros candidatos. Ao fazer isso, você também fortalece este projeto e ajuda mais pessoas que estão se preparando para ingressar na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. Estudar com método, constância e o material adequado transforma esforço em resultado e aproxima você da aprovação. Muito obrigado! Que Deus abençoe você, fortaleça a sua caminhada e conduza os seus passos até a aprovação e o ingresso na corporação escolhida. Amém.